mais uma vez, dando continuidade às nossas reflexões junto ao Mestre Jesus. Estamos aqui revendo seus ensinamentos, para que possamos entender a nossa caminhada espiritual. Que tenhamos realmente um aprendizado muito profundo no momento que nós estamos vivendo. Assim pedimos que o nosso Mestre Jesus esteja aqui presente com seu manto de luz sobre todos que estão aqui nesse momento, refletindo sobre os seus ensinamentos. E que nós possamos sentir essa chama crística nos nossos corações, absorvendo, acalmando nosso espírito, trazendo consolo para esse momento que estamos vivendo. E, acima de tudo, fazendo com que nós consigamos subir um pouquinho mais no degrau da evolução a partir desses conceitos que o nosso mestre traz para nós com tanto carinho e com tanto amor. Assim pedimos que estejamos aqui protegidos com a egrégora da nossa casa e também com essa chama crística dourada. Pedimos então autorização para o início do nosso momento de luz. Graças a Deus. Então, gente, depois de algum tempo da gente distante, não sabemos quanto tempo vai levar, mas já tem um bocado de tempo, vamos voltar à caminhada de Jesus na Betânia, a terceira parte, para nós vermos a conclusão dessa relação deles com essas duas irmãs tão adoráveis, tanto para ele como ele, adorável para elas. E nós hoje vamos ver o final desse encontro, mostrando para vocês por que ele chamou a melhor parte aquilo que a Maria escolheu. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos vendo ali Jesus dando todo um subsídio doutrinário, que a Maria estava ali embevecida, Marta lá atrás, olhando, questionando a posição de sua irmã. E, neste momento, ela se aproxima de Jesus. Vamos, então, ver o que realmente ele falou. Jesus, ele foi expressivo na informação que ele deu a Marta. Porque ele disse, nós já vimos anteriormente, Marta, Marta, por que andas inquieta? Por que você se preocupa com muitas coisas? E aí ele completa, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que significa isso? Ele estava mostrando uma compreensão espiritual, dizendo que essa compreensão ela era inalienável. E a Maria estava procurando isso, essa compreensão espiritual. Ele estava mostrando para Marta que havia necessidade da gente complementar a nossa vida terrena com essa compreensão. Não pode ser dado, não pode ser vendido, não pode ser trocado, nem tirado por quem quer que seja. Então, é isso que ele vai falar. Olha só, seguindo o mesmo slide, ele fala sobre essa compreensão espiritual que não pode ser dada. Vamos seguindo. Ele vai explicar essa compreensão espiritual. Não pode ser dado, nem vendido, nem trocado, nem tirado por quem quer que seja. Essa era a expectativa
de Maria, porque ela reconhecia isso. Ela reconhecia a necessidade dessa compreensão espiritual. Continuando, ele diz que ninguém pode anular ou extinguir no homem a compreensão espiritual. Vamos seguindo passo a passo para entender. Todos nós que adquirimos uma compreensão espiritual, mediante experiências pessoais, experiências sucessivas, que são os processos encarnatórios, que vai se perdendo nos milênios sem conta, porque quantas vezes a gente precisa descer, precisa alcançar essa experiência, isso não dá para ser extinto no homem. O entendimento das coisas do espírito é um talento. E a cultura do bem e da moral está neste talento, incorporando-se com o tempo de uma maneira plena, definitiva ao ser humano. E isso é fruto de experiência individual, ninguém dá a ninguém. Ninguém pode passar para o outro essa compreensão. Isso é preciso que cale ao coração do homem. Calando ao coração do homem, o que vai acontecer? Ele vai seguir aquele caminho de uma forma mais compreensível, não só para os outros, como também compreensível para entender as coisas da vida. Imagina hoje, se nós não tivéssemos essa compreensão espiritual, e é claro que tem pessoas que não têm ainda essa compreensão, mas nós estamos vendo a doutrina novamente, trazendo para nós essa compreensão, já estamos mais calmos, estamos mais serenos diante dessa situação. É claro que vamos nos preocupar com algumas coisas, sim, materiais que precisamos, mas sem desespero, sem rebeldia, sem revolta, sabendo que, pouco a pouco, eu também vou incorporar outras verdades espirituais para o entendimento das coisas do espírito. Essa proposta que Jesus estava querendo levar para Marta, que ela se preocupa com muitas coisas, mas as coisas que Marta se preocupa vão se perdendo, vão se modificando com o correr do dia, das horas, das experiências, dos anos, do processo encarnatório. Mas o que a Maria estava absorvendo, isso ninguém ia tirar dela. Continuando. Por que o homem entende isso tudo? Porque ele sabe, ele sente, ele exemplifica, ele vive. Tudo isso ele vive, ele exemplifica, ele sente e ele sabe em pessoa. Não é pelo outro. Esse entendimento não pode ser definido por palavras. Ele tem que viver. Por isso todos nós estamos aqui vivendo esse momento, que a gente precisa viver, a gente precisa experienciar. Imagina, se as pessoas já contaram para a gente muitas coisas da história, dilúvios, vários momentos apocalípticos, vários momentos de praga, vários momentos de doenças universais mesmo, como a gente está tendo hoje. E, no entanto, como nós não lembramos, estamos ou não tivemos ou não nesses momentos, nós não levamos tanta importância. Então, a nossa evolução, a gente precisa passar um cadinho de cada coisa, para que a gente possa sentir o que é esse relato histórico que nós aprendemos. Ah, teve guerra não sei onde, teve guerra não sei de onde, teve lutas, batalhas, teve praga, teve doenças, mas a gente não passando, a gente não vivenciando, a gente não pode realmente saber, a gente não pode entender, a gente não pode sentir. Precisamos viver, precisamos ver o exemplo na nossa vida.
E não é isso que a gente está passando agora? Para que nós possamos acelerar um pouco as questões da Maria. Porque a da Marta, nós já temos um monte de Martas por aí. Mas e a Maria? Maria está crescendo dentro de nós. Ela está conseguindo dentro de nós encontrar uma janelinha para ela abrir e conseguir ver aquilo que ela tanto prezava, que era quando Jesus se postou diante delas, ela percebeu o quanto ela ia ganhar com aquela presença amiga, aquela presença divina. Então, o que acontece com as inquietações de Marta? Seguindo lá o slide, falando um pouquinho mais de Marta. As inquietações de Marta significam aquelas visitas aos nossos corações que nos tornam ansiosas, que nos tornam solícitas às questões dos problemas e soluções do planeta, do terreno, da matéria. Então, isso significa que ainda estamos sintonizados com as Martas do mundo e distantes das Marias do céu. Por isso, ainda tem gente que fica tão inquieta, tão ansiosa, tão nervosa com as coisas, por exemplo, que não dão certo na parte da matéria. Mas ela não tem dentro do coração a fé. Ela não tem dentro do coração a certeza de que o caminho está sendo conquistado. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu tenho certeza que se o meu espírito está deixando marcas positivas nessa sintonia toda que eu vim vivendo desde que me lembro como gente nessa encarnação, que eu não destruí nada, que eu não machuquei ninguém. É isso que nós precisamos pensar agora, para nos sintonizarmos com as Marias do céu. E os ensinamentos de Jesus vão fazendo a gente rever isso. Essas inquietações que estão visitando sempre nossos corações é em função, meu Deus, vou perder dinheiro, aquela aplicação que eu fiz. E aí, aquela cena do lar da Betânia, trazendo para nós milênios de vida, lá atrás, nós precisamos hoje prestar atenção bem considerada. Nós somos aprendizes do Evangelho. Nós somos estudiosos do Espiritismo, que eu estou falando para espíritas, ou pelo menos para pessoas que estão seguindo esse estudo. Nós somos aspirantes à luz da imortalidade, segundo ele diz, imortalidade gloriosa. Não significa que só o Espiritismo vai dar essa luz, mas nós, que estamos dentro do Espiritismo, absorvendo a doutrina, temos a garantia do que é isso, do que é ser um aprendiz, do que é ser um aspirante à luz. Aquela luz de conquistarmos o ser imortal. Aquela luz de conquistarmos a angelitude. Então, esta cena que mostra que as inquietudes que visitam nossos corações dia e noite, elas um dia vão ter que se apagar. É uma luz que apaga e acende a cada momento da nossa volta a cada encarnação. Mas a luz da imortalidade, esta, que a Maria está acendendo no coração dela, essa não apaga. Vamos pensar se nós estamos em sintonia com as Martas e, com isso, dissonância com a Maria, ou se nós já estamos começando a sintonizar com a Maria. Não que a gente fique em dissonância com a Marta, mas a Marta vai entrar na nossa vida nos momentos necessários. Ela não precisa ser colocada para fora da nossa morada interna. Não, porque a gente precisa cuidar, sim, da matéria.
Mas lembrando que nós somos aprendizes da vida. E a vida não é só essa encarnação. Enquanto aprendizes do Evangelho, eu estou percebendo que o Evangelho está me dando um cabedal de conhecimento para nós vivermos a vida, que é uma só, eterna. Agora, as encarnações, elas são pingadas. O tempo que eu tenho de encarnação é minúsculo, 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 em proporção à nossa vida. Quantas vezes milênios já se passaram de posicionamentos nossos, de marcas no mundo? Será que não está na hora da gente começar a sintonizar com as Marias do céu? Então, essa sintonia, esse processo que ninguém vai tirar de nós, ele está voltado para as Marias do céu. Continuando. Ele fala aqui que o tempo não esmaece nem apaga as lições cristãs. Tudo que eu aprendo ligado ao cristão, ao posicionamento cristão, a toda uma seita de cristianismo, não apaga nunca mais. O tempo que vai ser revelado, o tempo que vai levar ao entendimento, ele vai se revelando gradativamente. E quando ele vai entrando em entendimento, o que vai acontecer? Vai acontecer o discernimento. Olha a gradação que está acontecendo dentro de nós. Eu consigo absorver as lições. Aí o entendimento se revela e vai se evidenciando um discernimento claro. Discernimento claro que vai levar a gente para onde? Para um entendimento superior. Então, nós não chegamos a espíritos superiores de um pulo. Não. É gradativo. São esforços que eu preciso fazer de atenção ao mundo, de atenção às questões que estão à minha volta, de memorização dos preceitos evangélicos para nós colocarmos esses preceitos no nosso coração. E aí, cada passo, eu vou burilando um diamantezinho que cada vez vai crescendo mais no nosso caminho. São lições cristãs, mas que trazem verdadeiros cristais à nossa vida, ao nosso caminho. Mas isso, continuando o processo de reflexão de Martins Peralva, mostra que a proporção no apreço às coisas do mundo e às coisas do céu são diferentes. As coisas do céu têm a ver com o quê? Com virtudes e com amorosidade. As coisas do mundo têm a ver com ambição, poder, competição. Olha só, se eu demonstro que eu já superei esse lado da materialidade a partir do instante em que a percentagem do meu interesse pelas coisas espirituais se eleva, olha a balança como é que vai ficar. Vejam como é que a balança vai ficar. Mais elevada, mais pesada das coisas do mundo, ou trazendo as coisas do céu mais leves? Vamos ver o que Martins Peralva diz para a gente. O homem demonstrará haver superado a órbita da materialidade a partir do instante em que a percentagem do seu interesse pelas coisas espirituais se eleva a 50%. E eu estou trazendo agora essa figura que está ali
com as coisas do mundo sendo mais pesadas, levando mais peso para a minha vida. E as coisas do céu estão lá, ainda muito tênues, ainda muito leves. O que eu preciso fazer? Vamos ver o momento seguinte: as coisas do mundo e as coisas do céu. Elas precisam ir se equilibrando. Quando elas estão em equilíbrio, que ali você está vendo que as coisas do mundo estão mais pesadas, lá de cima. Aqui, elas estão começando a se equilibrar. Isso ele chama de fase de transição. Essa fase de transição, ela é um processo individual. Não tem tempo para cada um. É uma linha de transição. Então, eu começo já a olhar as coisas do céu, ainda em proporção com as coisas do mundo. Mas o nosso encaminhamento, na nossa evolução, no nosso poder de absorção da aprendizagem de Jesus, o que vai acontecendo? Vamos ver no outro slide o que acontece com a individualidade. Quando esta fase de transição será superada? Quando a individualidade humana sente ela própria e não os outros, que oferece do seu coração 60% de interesse às coisas espirituais e 40% às materiais. Então, eu agora preciso subir as coisas do céu. Vamos ver o gráfico. 60% e 40% das coisas do mundo. Eu já saí da fase de transição. Eu já consigo, agora que a balança suba, podemos dizer que foi superada a difícil e nevrálgica fase da transição. Por que nevrálgica? Porque é difícil o desapego da matéria. É aí que o mundo entra em turbulência, quando eu tenho que realmente mostrar o meu processo de progresso em andamento. Aqui há um progresso em andamento, quando eu já consigo ver mais as coisas de Deus do que de Mamon. O que acontece? Quem é que vê as coisas do mundo? A Marta. Quem é que vê as coisas do céu? A Maria. Nós estamos em transição de fazer com que a Marta só fique nos ajudando atrás dos panos. Mas quem exerce o poder na nossa vida é a Maria, que vai olhar todas as coisas transitórias com um olhar espiritual, sem desconsiderar, sem desanular a importância, sem deixar de se responsabilizar, de se comprometer também pelas coisas do mundo, que fazem parte das nossas aprendizagens. Mas essa fase de superação da fase anterior, daquela transição, que a balança estava retinha. Porque não é questão de ter equilíbrio de uma coisa a outra, não. Enquanto estiver só naquela fase de equilíbrio, já estamos começando a nos sintonizar. Porém, o progresso só vai ser mostrado quando as coisas do céu começarem a fazer com que a balança suba no interesse pessoal. E as coisas do mundo vão desaparecendo no nosso interesse. Então, a coisa do céu vai empurrando a nossa balança. As coisas do mundo vão perdendo valor, vão perdendo a força, que poderia agora subir ou apertar as coisas do céu para baixo. Continuando. Quando houver a proporção de 80% para o espírito e 20% para a matéria, podemos dizer que a maratona evolutiva, que o atleta vai bem. Já está pronto para correr a maratona. Já está pronto para subir vários degraus na escala do desenvolvimento espiritual.
qual é a meta final? A meta final é que as coisas do céu alcancem 100% e as coisas da matéria encontrem-se já anulada. É aí que Paulo diz. As pessoas dizem, mas peraí, então eu vou andar rota, esfarrapada? Não. Paulo disse muito bem para a gente, viver no mundo sem ser do mundo. Está aqui. É esse gráfico que mostra que Paulo disse. 100% de espiritualidade é de entendimento, não quer dizer que eu seja beata, que eu me torne fanática. Eu vou ficar rezando o dia inteiro? Não. É porque o homem passou a triunfar sobre si mesmo. E aí, mesmo as turbulências do mundo vão fazer com que ele não perca a serenidade, até para resolver as coisas que ficaram pendentes, ele precisa de serenidade. E aí mostra, sim, eu triunfei. E aí, eu já posso escrever, como Martins Peralva diz, o poema universal da vitória do homem sobre si mesmo. Assimilo a palavra de Cristo que diz, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É essa a conceituação de perfeição. Todos nós chegaremos lá. Mas como vocês viram, as coisas não são feitas assim de uma hora para outra. Ninguém ilumina simplesmente porque fez uma caridade. Ninguém ilumina porque aprendeu a fazer oração. Ninguém ilumina porque fica não sei quantas horas em meditação. Não. Todo esse conjunto faz parte de uma coisa só, que é estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a nossa maratona espiritual. É o atleta que estava lá na condição de aprendiz e que agora já pode correr a maratona sem se cansar, sem se entregar no meio do caminho, sem desistir por pequenas coisas, milindres que o mundo vai trazer para a gente o tempo todo. E aí, nessa conquista, que nós ainda estamos muito imaturos, nós ainda estamos muito presos às marcas, nós podemos mostrar no final como podemos alcançar essa posição. Como podemos definir o instante do atleta que já está pronto para correr a maratona? Instante que o espírito humano pode escrever o poema da vitória do homem sobre si mesmo. É até uma coisa a pensar, né? Cada um de vocês que estão assistindo essa aula, agora, pode começar a pensar como é que você escreveria a sua vitória sobre o seu homem interior. Ou a vitória que você já galgou sobre si mesmo. É interessante a gente poder escrever esse poema. O poema que sai do coração, que transcreve a nossa batalha de vida, de anos e milênios de existência. Eu convido vocês a escrever isso. Depois pode até mandar por e-mail para mim, pelo site, as histórias que vocês escreveram. E assim eu mostro para o outro como é que eu estou assimilando as palavras de Cristo. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Essa é a parte que ninguém vai me tirar. A parte espiritual. Vamos ver as últimas figuras dos slides que diz o seguinte. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Na conquista dessa posição,
para o qual estamos ainda profundamente imaturos, é necessário o discernimento para dizermos a nós mesmos: escolha a melhor parte. Vamos escrever o nosso poema da vitória, e vamos mostrar a nós mesmos, porque a gente não tem que mostrar para o mundo, não, a gente tem que mostrar a nós mesmos. Será que eu sempre estou escolhendo a melhor parte? Agora, está todo mundo em casa, fervendo, loucos para botar o bloco na rua. E agora estão pedindo serenidade, para eu entender que todo esse movimento, aquele carnaval que existia na nossa vida o tempo todo, que precisava acabar, que precisava serenar. Agora precisamos passar a pasta daquelas pessoas lá do bloco, cada um para o seu lugar, tocando seu instrumento pessoal. O meu instrumento pessoal, ele é a melhor parte? Vamos refletir sobre a outra figura. Se algum dia eu sonhava com a perfeição, hoje eu sonho com o equilíbrio. Aqui mostra o seguinte: perfeição não é escolha de coisas perfeitas, de coisas certas, tirando o que é errado, porque eu não sei o que é certo e errado. Certo para mim pode não ser certo para o outro. A questão é que o sonho tem que estar no equilíbrio. Olha a outra frase: buscando o equilíbrio entre as escolhas do coração e as da consciência. Esse realmente é a essência final desse caminho de Jesus em Betânia, mostrando para nós que nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio não pode ser escolhido emocionalmente. Tem que ser escolhido consciencialmente. É o nosso dever maior. É o dever consciencial. Nesse momento eu preciso dar valor aqui à comida, porque eu estou precisando, tenho fome. Eu vou ligar para a parte da matéria, que é o alimento. Mas e depois? Eu preciso seguir o caminho. Eu preciso dar continuidade. Se eu ficar escolhendo só as coisas que são do coração, as minhas paixões vão estar gerenciando a minha vida, né? Kardec disse tanto isso para nós. Precisamos administrar esses instintos, essas paixões, para ver aonde elas vão nos dirigir, vigiar e entrar num processo de oração para nos proteger. Para que a gente também não entre na volúpia do outro que venha em sentido contrário a nós, com essa volúpia da paixão. Não é só o que eu escolho na atitude, é também o que eu escolho receber do ambiente. O que eu escolho está em disponibilidade para receber as cargas do ambiente. Então, vamos colocar hoje o nosso sonho, não mais na perfeição, mas no equilíbrio. E vamos lembrar que, para eu buscar o equilíbrio, eu tenho que escolher não só o coração que vai mandar, mas a consciência. Vamos escrever, então, nosso poema universal, cada um aí, né, com lapinho, com papel, aproveitando essa vibração das histórias de Jesus em Betânia, que a gente está encerrando aqui, o último capítulo da história de Jesus em Betânia. Em 3 momentos ele nos mostrou essa reflexão. O que você vai escolher? Você vai escolher as coisas do coração ou vai escolher as coisas com a consciência? Porque a consciência vai além do coração. A consciência vai além da matéria. E eu espero que todos possam responder um dia: eu já pude escrever meu poema universal. Vamos continuar a nossa saga dentro deste momento. E na semana que vem
nós vamos falar do outro capítulo, que é o capítulo 58, já estamos quase no final do livro, trazendo a grande esperança. A grande esperança que nós precisamos ouvir do sentido doutrinário que Jesus nos trouxe. Então, fiquem bem, olhando as Marias, e vamos dominar essas Martas que existem dentro de nós. Elas existem, precisavam existir, mas hoje nós já podemos mostrar que nós já somos atletas em meio a uma maratona que nós podemos ganhar. Nós podemos vencer. Fiquem com Deus e vamos encerrar aqui o nosso momento agradecendo ao nosso Mestre Jesus que nos trouxe novamente a possibilidade de refletirmos sobre tudo que Ele trouxe para nós. Mostrando para Ele que hoje nós somos aquela Maria embevecidas com esses ensinamentos. Que nós podemos já ver alterações no nosso caminho simplesmente pelo fato de estarmos compreendendo a nossa caminhada espiritual. Hoje, as Marias precisam vibrar mais do que as Martas no mundo. Que nós possamos receber essa luz no nosso coração, alimentando a semente das Marias dentro de nós. E que o terreno possa também ser útil para as Martas, mas que elas possam se integrar com as Marias dentro de nós. Agradecemos a todos que estão aqui escutando, que estão mostrando a busca da compreensão espiritual. E assim, agradecemos a egrégora da FEAP, que está aqui também nos inspirando, nos consolando, nos iluminando. E que o nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.